Olá! Oi, pessoas! Tava com saudade de vocês. Faz algumas semanas que eu não faço live, mas estou aqui hoje e como eu até prometi para vocês, me comprometi com vocês para trazer essa semana exatamente isso, né? O que fazer para sair da culpa? E é um tema extremamente interessante. Convidem aí os amigos para que estejam aqui, porque é um tema que não tem jeito, né? Afeta a vida de muita gente, afeta a sua vida, afeta a minha. Como eu muitas vezes já me peguei nesse lugar. E ainda hoje, eu ainda preciso estar atenta, mesmo sabendo, né, que isso pode acontecer. Muitas vezes eu ainda me pego nesse lugar. Mas hoje, eu sei sair dele. E porque... na verdade, eu aprendi a sair dele, né? Eu tive que buscar, né, várias ferramentas, buscar os meus próprios recursos internos, compreender a história da minha família, compreender da onde eu vim, compreender a mim mesma, né? Porque a partir do momento que eu conheço a minha história, a minha história de vida, conheço a história de vida, né, da minha família, dos meus pais, dos meus avós, de alguma forma, isso me construiu a ser a pessoa que eu sou hoje. Isso me trouxe e fez com que essa Tatiana que estivesse aqui hoje fosse construída com tudo isso, né, que aconteceu na minha vida, na minha história, e repercutiu tudo isso. Então, como é que eu cheguei nessa questão da culpa, né? Ao longo de todos esses anos de busca de autoconhecimento, de terapias, de coaching, enfim, de tudo que eu já fiz, de todo esse conhecimento, né? De tudo que eu já fiz, já participei, conheci, me trouxe até aqui. Fez com que eu começasse a parar de olhar para fora e começasse a olhar para mim. E compreender que a partir do processo que a gente entra num processo de autoconhecimento, que a gente entra num processo terapêutico, que a gente se dispõe, né, a caminhar, a olhar para nós, a perceber aquilo que de alguma forma nos machucou, nos trouxe dor, por outro lado, nos fortaleceu também. Trouxe, porque nós somos polaridade, né? Então, da mesma forma que a gente teve situações que foram difíceis, dolorosas, enfim, construiu algo dentro da gente para que a gente tivesse força. Daquela situação, a gente tirasse forças e descobrisse recursos em nós, que a gente foi capaz de vivenciar, que a gente foi capaz de superar, que a gente foi capaz de passar por aquilo. Independente se foi bom ou se foi ruim, é que eu não tô dizendo foi bom ou ruim, não tô falando sobre isso, mas o quanto que isso construiu quem eu sou hoje. Então, para começar, né, e já vou aqui começar a falar sobre isso, então, quando a gente fala sobre culpa, a gente precisa voltar um pouquinho lá e compreender o que é a culpa, né? A culpa é um sentimento que eu até coloquei esses dias aqui, eu não me lembro muito bem, mas já faz alguns dias que eu até compartilhei a pirâmide, né, de Maslow, e que
a gente percebe a escala das emoções e aonde a culpa fica? Lá no final, lá bem no finalzinho. E o que ela traz, né, pra gente? Ela coloca a gente num estado negativo, num estado de autopunição, num estado de não merecimento, num estado de... Porque por um lado, né, a culpa, ela tem um diálogo. Qual que é o diálogo que a gente percebe, que a gente vê, né, quando a gente fala de culpa? Quando a gente fala de culpa, a gente precisa compreender que existe um diálogo interno nosso, que muitas vezes é aquele que eu não posso ser amado, porque eu fiz algo ruim. Eu não posso ser amado, né? Porque eu fiz algo que machucou alguém. Eu fiz algo que feriu alguém. Então eu não posso ser amado por isso. Eu não mereço ser amado por isso. E quando existe esse diálogo, né, dentro da gente, da culpa, necessariamente, né? Então vem o sentimento, vem um pensamento, né, de que eu não mereço ser amado, porque eu fiz algo ruim. Depois desse pensamento vem o sentimento de culpa, né? Então, eu não mereço ser amado por isso. Eu fui uma pessoa que não foi boa, né? Então, eu não sou boa para merecer isso, ou para receber o carinho de alguém, ou para receber o amor de alguém. E a minha ação, qual que é? É a punição. Então, a culpa e a punição. A culpa, ela tá sempre associada a uma punição. A punição, frequentemente, é o sofrimento. Então, eu mereço sofrer porque eu fiz algo ruim. E isso é esse diálogo que acontece dentro da gente. Isso não está, muitas vezes, no nosso consciente. Por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui. Porque ao tomar consciência das situações que colocam a gente nesse estado de culpa e que geram esse pensamento, esse sentimento e essa punição, então eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter uma vida boa, eu não mereço ter sucesso, eu não mereço ter um relacionamento feliz, eu não mereço estar com essa pessoa, eu não mereço tal situação, eu não mereço tal roupa, enfim, N situações que fazem a gente chegar nesse estado de autopunição. E exatamente por isso que eu vou, né, colocar aqui, já falei, né, algumas vezes, então eu vou colocar aqui que esta culpa, né, então, voltando, pensamento, sentimento e uma ação. A ação é a autopunição. Eu me puno porque eu não estou vivenciando aquilo que o universo tem para mim, que é natural, que faz parte da natureza, que o universo oferece para mim. O que o universo oferece para mim? O todo. O universo oferece o todo. O universo oferece tudo. Então, se o sol, ele não brilha só para uma pessoa, ele brilha para todo mundo. Ele não escolhe, vou brilhar só para você. Eu vou brilhar só para aquela pessoa porque aquela pessoa foi boa, aquela pessoa fez algo bom, aquela pessoa merece. Não, ele brilha para todo mundo. Então, na natureza, não existe o certo e o errado. Não existe bom e ruim. Existe o que existe. Para a natureza, é assim. Fato é que tudo que foge do que é natural, foge da natureza, do que de como funciona a natureza, é disfuncional. E se é disfuncional, vai adoecer.
Se é disfuncional, vai morrer. Se é disfuncional, vai sucumbir. Enfim, então tudo aquilo que é disfuncional na natureza morre. E eu não tô falando de morrer assim, né, agora. Só que quando você faz isso, quando você se culpa, né, o tempo todo, porque você se culpa. E aqui eu vou colocar, que eu já até falei, né? Então, se a gente parar para pensar, existe a culpa que as instituições nos colocaram, desde do que, sei lá quantos mil anos atrás, existiu a culpa que as instituições nos colocaram, que essa culpa nos leva à punição e ao sofrimento, e a gente faz parte de um todo, e existe o que a gente chama de inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo afeta todo mundo. Independente de eu querer ou não, de eu pensar ou não, ele chega até mim. O que acontece é eu estar consciente disso, observar, questionar, e aí sim tomar as minhas providências, eu comigo mesmo, e a partir deste momento, isto não é mais assim. Isso é disfuncional, não é natural. Pode ser comum, né? Pode ser normal, porque para algumas instituições isso é uma norma. Existe isso, funciona assim, mas para a natureza não é assim. Então, quando a gente fala de culpa, né? Essa culpa vem lá desde que o tempo é tempo e de que muitos... E a gente sabendo disso, a gente pode sim tomar um caminho diferente. E aí existe o que a gente chama de meia-culpa, quando eu me culpo por tudo que acontece com os outros. Então tudo que acontece com o outro, a culpa é minha. Tudo que acontece com as outras pessoas, a culpa é minha. Se o meu filho tomou um caminho diferente, né, do que era o que eu pensei, do que eu expectei, do que eu imaginei para ele, a culpa é minha. E aí a gente entra numa situação de eu me culpo, mas assim, antes da gente se culpar, a gente precisa entender por que eu me culpo. A vida do outro é minha, tá nas minhas mãos. A decisão de viver da forma como a pessoa vive ou decidiu viver. Eu sou responsável pela vida do outro. Então, para pensar. A gente se coloca numa posição, quando eu faço isso, quando eu penso desta forma, eu me coloco numa posição arrogante, de que eu sou o onipotente, de que eu sou o dono do mundo, de que eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte, sobre as escolhas do outro, sobre a forma como o outro, a outra pessoa, quer viver a sua vida. Então, quando eu me coloco nesse lugar e acho que eu estou me colocando numa postura arrogante, eu estou me colocando num lugar de orgulho e de vaidade, que se a gente parar para pensar, não cabe. Porque a vida do outro pertence ao outro, a minha vida pertence a mim. Então, se eu me coloco nesse lugar de que eu sou culpado pela não felicidade do outro, pelas escolhas que o outro faz, eu entro num lugar de achar que eu sou o onipotente, o grande, o dono de tudo, aquele que pode ou não pode decidir ou não sobre a vida do outro.
E aí, eu te chamo exatamente para pensar nisso. Você tem esse poder mesmo sobre a vida do outro? Você tem esse poder sobre as escolhas que o outro faz na vida dele? Se você tem, ok? Sinto lhe dizer, você não tem. Por mais que você ache que tem, não tem. Isso não pertence a você. A sua vida, as suas escolhas pertencem a você. As escolhas do outro são as escolhas do outro. Não se culpe por isso. E aí, quando você se culpa por causa disso, você entra no que a gente chama de meia-culpa. É meia-culpa, né? O outro viver assim, é meia-culpa. Você fica se chicoteando, fica se machucando o tempo todo, porque você pensa que a culpa é sua da pessoa fazer as escolhas que ela fez. Você se coloca num grau de importância muito grande. Eu sou tão importante que eu sou culpado da vida do outro estar assim. E na verdade não é assim, né? Para pensar no oceano. A gente é uma gotinha só naquela imensidão daquele oceano. E cada um é a gotinha do oceano. Então, se eu sou uma gotinha do oceano, eu não defino o oceano inteiro. Eu não faço o oceano inteiro. Eu sou apenas uma gotinha, única gotinha dentro deste oceano. Faz sentido para você isso? Então vamos lá. A culpa é um comportamento que aprendemos a ter, né? Falando da culpa que a gente aprendeu, das instituições que a gente assimilou, que a gente recebeu. É uma ação, né? E que essa ação nos leva a uma punição, a uma autopunição. Isso, para a natureza, é disfuncional, porque a natureza não funciona assim. A natureza não existe o bem e o mal, o bom e o ruim. Isso foi o homem que disse, isso é o homem que define. Né? Assim como o homem definiu que existe uma culpa e existe uma punição para toda culpa. Eu sou uma pessoa, eu fiz algo ruim, então eu devo ser punido, eu devo ser... Isso não significa que existe algo bem diferente. E aí eu vou chegar lá. Quando eu falo de responsabilidade, de autorresponsabilidade, é muito diferente de culpa. E aí eu quero que você pense, que você sinta no seu próprio corpo, em você. Quando você pensa na palavra culpa, qual é o pensamento que te vem à cabeça? E qual é o sentimento que te vem à cabeça? E o que você tem vontade de fazer quando você pensa nisso? Eu quero que você analise em você. Eu estou aqui falando sobre algumas questões, mas você não precisa acreditar em mim. Eu quero que você teste, mas teste em você, na sua vida. E o que isso significa para você. Quando eu falo de responsabilidade, como é que você sente isso? Como você pensa quando eu falo a palavra responsabilidade? O que te vem, né? O que te vem à cabeça? Qual é o sentimento que vem para você? E qual é aquilo que você tem vontade de fazer quando eu te falo isso? Então, reflita. E, se possível, você escreve aí. Pensa nisso. Uma outra questão, quando eu falo de culpa, para pensar, para sentir aí, perceber no seu corpo. Isso é leve ou é pesado para você? Agora, quando eu falo de responsabilidade, isso é leve ou é pesado? Entende onde eu quero chegar? Então, assim, quando eu falo de responsabilidade, isso significa que se eu sair e atropelar alguém, não quer dizer que eu não vou ser responsabilizada por tal ato que eu fiz, que eu cometi. Mas é diferente. Assumir a responsabilidade sobre o ato em si. A causa e a consequência. Existe isso.
Agora, quando a gente fala de culpa, por trás da culpa existe uma punição. Eu preciso me punir. Para me punir, eu preciso não ser esta pessoa. Eu preciso deixar de ser esta pessoa. Eu preciso sofrer algo. E o sofrimento só gera estresse no seu corpo. O sofrimento só joga uma descarga negativa dentro do seu corpo, que vai retroalimentando esse pensamento, esse sentimento e essa ação. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente abre uma janela de possibilidades. Beleza. Isso é uma postura do adulto que se responsabiliza pelas suas próprias escolhas. Então, ok, eu escolhi fazer isso, ok? Então, se eu escolhi fazer isso, quais as consequências que isso traz na minha vida? Né? É esse o ponto. Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Com essa minha escolha, eu estou prejudicando a mim? Estou prejudicando outras pessoas? Isso é responsabilidade. É bem diferente de culpa, né? Então, existe um processo químico que acontece dentro do seu corpo quando você se culpa. Porque automaticamente, como eu falei, a gente foi acostumado a pensar, a vivenciar e a viver desta forma, né? Então, é algo ruim, eu fiz uma coisa má. E aí, existe um sentimento. Então, o que te leva a se culpar, né? É um padrão de pensamento. E muitas vezes, o que está por trás desse padrão de pensamento é aquilo que eu falei. Muitas vezes, por trás desse pensamento de culpa, né, de me culpar, existe um padrão de querer agradar o outro, né? Então, o primeiro outro da nossa vida foi a nossa mãe. Então, para que a gente tivesse a questão da sobrevivência, para eu receber o amor, para eu fazer parte, pertencer, para eu ser aceito, eu precisei agradar. E aí, esse padrão foi aprendido, reaprendido e, né, e a gente traz isso até hoje. Então, um dos padrões, uma das formas, né, que a gente encontra e que a gente vê muito por trás da culpa é esse padrão dessa compulsão por agradar o outro. Então, para eu ser aceito, para eu não ser abandonado, para eu não ser rejeitado, para eu pertencer, para eu ser amado, eu agrado o outro. Só que ao agradar o outro, eu estou me desagradando, porque na grande maioria das vezes a gente deixa de ser nós mesmos, a gente deixa de fazer algo por nós e para nós, para a gente agradar o outro. Então, vou dar um exemplo, né? É simples, mas é algo importante. Algumas vezes, quantas de vocês, né, já deixaram de fazer algo para vocês, porque vocês achavam que vocês tinham que agradar a outra pessoa? O filho, o marido, a mãe, o pai, o funcionário, ou enfim, quantos de vocês deixaram vocês para depois, aquilo que era importante para vocês, para depois, para agradar outras pessoas? Eu não estou dizendo que a gente não possa agradar ninguém. Eu estou dizendo que é um padrão de comportamento que a gente muitas vezes deixa, né, de nos priorizar, de olhar para nós, para aquilo que a gente precisa para agradar o outro. E aí, o que acontece? Quando você tá lá e você quer agradar, né? Você faz de tudo para agradar as pessoas.
E aí você tá lá, você faz de tudo para agradar o outro, atender as expectativas do outro. Ah, porque se eu não fizer, ele vai ficar triste, porque se eu não fizer isso, ele vai se frustrar. E aí, o outro se frustra. Porque você não conseguiu atender as expectativas dele. E ele se frustra e culpa você. E você assume isso. Você pega isso para você. Você absorve isso. Porque o outro jogou a frustração dele em cima de você. Porque você não conseguiu atender as expectativas dele. Então, ele se frustrou e jogou essa culpa em cima de você, dizendo, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, você não foi a pessoa, você não... Entendeu? E aí ele joga essa frustração em cima de você e você pega isso. E você assimila isso. E você absorve isso. E aí, você tá jogando esse veneno pra dentro de você. Porque você aceitou essa culpa que o outro deu e que o outro te deu, né? Isso é a outra culpa, né? Eu tava falando antes da culpa autogerada, que é aquilo que a gente chama de meia-culpa, né? É um outro padrão, que é um padrão de me sentir superior, de me sentir onipotente, de me sentir a dona do mundo, de me sentir que eu sou a importante e tal, e que tudo é culpa minha, que a responsabilidade da vida do outro ou sobre o outro, a culpa é minha. Então, são dois padrões, né? E aqui eu já tô falando sobre a culpa que é imposta pelo outro e a gente aceita. Então, se você não atendeu, né? Então, quando você não atende as expectativas do outro, quando você faz de tudo para fazer isso, quando você faz de tudo para agradar o outro, quando você faz de tudo para atender as expectativas do outro e o outro se frustra e te culpa e você aceita, você absorve, você coloca isso para dentro de você. Você aceita como se você tivesse realmente que agradar o outro, que fazer tudo para o outro. Porque você é um padrão que você trouxe da infância, que você assimilou e que você interpretou e que você acreditou que era assim, que você deveria agir. E quando você se culpa, quando você absorve isso, quando você assimila o que a pessoa impôs, a culpa que ela te deu, a culpa que ela impôs sobre você e você absorveu, você assimilou, você se impressiona com isso e aquilo fica gravado dentro de você. E aí vira um padrão de comportamento e de culpa e de punição. E vira um ciclo sem fim, que na verdade, quando você se impressiona disso, você absorve. Quando você absorve, você entende que você é culpado. E aí, a gente precisa parar com tudo isso, porque é um ciclo vicioso, é um ciclo disfuncional, é um ciclo adoecido. Tudo que é disfuncional, lembra que eu falei? Na natureza, tudo que não tem uma função natural, tudo que não é funcional, morre, adoece. Então, a culpa, ela não é funcional. A culpa, ela é disfuncional. Porque ela te coloca num estado de vitimização. A culpa, ela contraria o amor próprio. Ela é o oposto. A culpa na verdade, não tem como eu me amar se eu me culpo. Consegue entender isso? Então, se você se culpa, você não se ama. Se você culpa o outro,
você também está impondo e querendo que o outro atenda às suas expectativas, querendo que o outro faça aquilo que você quer que ele faça, que faça o que você gostaria que ele fizesse, ou que ele fizesse o que você pensa que é o bom ou que é o ruim. Quando você impõe a culpa ao outro, isso é uma disfunção e é uma manipulação. Por quê? Porque você está manipulando o outro para conseguir aquilo que você quer. Você está, através da culpa, fazendo um jogo de manipulação para conseguir aquilo que você quer. E isso é totalmente doentio. Isso é totalmente disfuncional. E isso vai adoecer. Se não adoecer você, vai adoecer os seus relacionamentos, vai adoecer a sua família, vai adoecer a sua casa. Tudo que é disfuncional adoece. Então, o que te leva a culpar, né? Como eu falei. E o que leva você a culpar os outros? Muitas vezes, quando a gente culpa o outro, a gente está querendo que os outros façam aquilo que a gente quer. A gente quer ser alguém que a gente não é. Como assim? Porque no momento em que acontecem as coisas, a gente precisa compreender que o tempo todo, a gente está dando o nosso melhor. A gente está fazendo aquilo que a gente tem de melhor naquele momento. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu fiquei, esses dias, eu não estava muito bem de saúde. Eu fiquei meio gripada, enfim. Ainda tô meio, um pouquinho. E eu não tava bem de saúde. Então, só que eu estava dando o meu melhor em todos os momentos. Aquilo era o meu 100%. O que eu tô dando aqui é o meu 100%. Eu estou dando o melhor que eu tenho com a consciência que eu tenho hoje, da forma que eu estou hoje. Então, o tempo todo eu estou dando o meu melhor. Com o que eu sou, com o que eu tenho. Quando você vai fazer um bolo, pode ser que você já saiba fazer aquele bolo, né? Mas vai ter momentos que talvez aquele bolo não saia tão assim como você imaginou. E aí você se culpa e você se cobra. Porque você vai dizer, não, mas eu sei fazer esse bolo. Como é que não saiu? Eu não fiz o que eu deveria ter feito. Eu fiz errado. Eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter feito diferente. Cara, como é que você ia fazer diferente? Aquilo que você fez foi o melhor que você pôde naquele momento. Aquilo que você fez, o bolo que você fez e que talvez não tenha saído na sua concepção como perfeito, porque na grande maioria das vezes, quem pensa assim são os perfeccionistas, aqueles que estão o tempo todo querendo ser perfeitos e achando que eu deveria ter feito melhor, achando que eu deveria ter sido melhor. Para com isso. Aceitação de quem você é, do que você fez e do que você faz. É aceitar que você está fazendo o melhor que você pode com aquilo que você pode. E o tempo todo nós somos assim. Com a consciência que você tinha naquele momento. Isso é uma grande sacada. Quando você se coloca nessa situação de saber que você está dando o seu melhor em todos os momentos da sua vida, com tudo aquilo que você recebeu, com tudo aquilo que você sabe e com tudo aquilo que você tem consciência no momento em que você está fazendo aquilo,
você sai deste lugar de perfeccionismo, você sai deste lugar de vitimização, né? Porque quando a gente, muitas vezes quando a gente culpa o outro, como eu disse, a gente está fazendo, é um ato de manipulação. Então, você está, de alguma forma, usando a vitimização. Então, eu sou vítima, né? Então, se eu sou vítima, eu sou inocente, eu sou uma criancinha, eu não sei o que eu estou fazendo e estou manipulando o outro, né? Para que ele sinta culpa. Então, eu estou culpando o outro por algo e estou manipulando isso. Então, fazendo com que o outro sinta culpa. E ao fazer isso, eu me sinto inocente. Então, eu tô aqui, inocente, sou vítima, né? Então, tudo isso é disfuncional, é doentio, vai trazer prejuízos tanto para a saúde física, para a saúde emocional, como tudo. Então, tudo aquilo que o que acontece quando você joga, né? Quando você culpa os outros. Muitas vezes, quando a gente culpa o outro, é porque a gente, no fundo, tá com a razão. Então, eu tenho razão, eu estou com a razão. Eu casei com a razão, né? Então, eu culpo o outro, eu assumo uma postura de superioridade em relação ao outro. E nesse assumir essa postura de superioridade, eu perco a capacidade de empatia, eu perco a capacidade de compaixão. E aí eu acabo, né, ficando naquele lugar de me lamentar, de culpar o outro, de achar que eu sou vítima daquela situação, de achar que eu sou vítima daquela pessoa, de achar que eu sou vítima do mundo. E eu não cresço com isso. Eu não saio desse lugar. Eu me vitimizo e isso não ajuda, porque tudo que é natural, tudo que faz parte da natureza se expande, evolui. Tudo que faz parte da natureza, né? Existe algo que a gente fala que é crescimento, existe um crescimento. Aquilo que é natural, existe um crescimento. E se isso contrai, se isso, né? Aqui que eu tô falando de vitimização, de culpa, isso contrai, isso traz um peso, não é leve, né? Então, quando é algo leve, é algo que expande, que é funcional, que faz crescer, que evolui. Isso faz parte da natureza. O que é disfuncional contrai, o que é disfuncional dói, o que é disfuncional sofre, traz sofrimento, tem punição. Né? Então, o que eu tô falando aqui é sobre culpa. Então, culpa é um sentimento que faz, né? Traz um pensamento de, muitas vezes, de o que tá por trás disso, né? Eu não me acho bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Ou, né? Porque o que eu falei, existem os perfeccionistas que acham que sempre... Porque, né, voltando a falar, existe uma questão de arrogância, de que eu não dei o meu melhor, e na verdade deu o melhor, e a gente dá o nosso melhor o tempo todo, porque a gente faz o nosso melhor com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente está naquele momento, e com a consciência que a gente tem. Então, se culpar e culpar o outro é não estar no fluxo natural de
entender que as coisas são como são, de compreender que cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade, que eu falei, é diferente de culpa. A culpa contrai, a culpa é pesada, a culpa é disfuncional. Quando você pensa na palavra culpa, o que te vem à cabeça? O que te vem à mente? Qual é o sentimento que você tem? E qual é a vontade que você tem? O que você tem vontade de fazer e de agir quando você pensa na palavra culpa? E por outro lado, quando existe a palavra responsabilidade, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Qual é o seu sentimento quando você pensa nisso? E o que te dá vontade de fazer quando você pensa na palavra responsabilidade? O que abre para você e o que fecha para você? Então, são duas polaridades, duas ações, né, contrárias, e que de alguma forma, a culpa, como eu disse, ela aprisiona. A responsabilidade te liberta. Então, tudo aquilo que te aprisiona é ruim, é disfuncional, é pesado e vai te aprisionar. Não vai te libertar. Tudo aquilo que você, de alguma forma, lamenta. Eu lamento. Eu deveria ter feito isso. Não, você não deveria ter feito isso. Não tinha como você fazer isso no dia que você fez, né? Com as escolhas que você fez, com a consciência que você tinha. Não tem. Não existe. Então, como é que a gente muda isso? Né? Quando a gente fala de culpa... Se culpar e culpar o outro é resistir a uma situação que você não se considera bom o bastante. Todos nós estamos fazendo o melhor que podemos a todo momento e a todo o tempo. Então, como que a gente sai desse lugar? Primeiro passo. Autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade dentro disso? Qual é a responsabilidade do outro? Né? Então, como eu disse antes, a gente não tem como mudar as pessoas. A gente não tem como se responsabilizar pela vida da outra pessoa. Isso é disfuncional. Isso... Quando a gente acha, né, que a gente tem responsabilidade sobre a vida do outro, a gente está num caminho muito errado. A gente, como eu falei, a gente se acha o todo-poderoso, ou a toda-poderosa. Mas esse é um caminho pesado demais para carregar. E aí tem uma coisa... Eu só posso culpar o outro se eu me culpo. Eu só culpo o outro se eu me culpo. Antes, eu me culpo. E aí eu projeto isso no outro. Quando eu culpo o outro, eu estou projetando no outro aquilo que está em mim. O outro está sendo só um espelho do que está em mim. Quando eu aceito, quando o outro me culpa por algo, ele está projetando o que está nele, em mim. E se eu aceito isso, eu absorvo, me impressiono, isso me faz mal. E mais uma vez, isso vai me causar inúmeras situações dentro de mim, aonde o meu organismo, o meu físico, vai reagir a isso. Porque de alguma forma eu sinto que, querendo ou não, isso são pequenas traumatizações que vão acontecendo.
Porque eu coloquei isso para dentro de mim, eu absorvi, eu assumi a culpa que o outro jogou em mim. Então, se eu assumir isso como se fosse meu, eu peguei para mim algo que era do outro, que não era meu, é do outro. Por que eu peguei isso para mim? Por que eu absorvi isso para mim? Se a responsabilidade da vida do outro é do outro. Todas as vezes que eu culpo o outro, eu estou assumindo a postura de vítima. De depender do outro. Da criancinha, né? Inocente. Que tá ali e que o pai, a mãe manda e aí eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer o que o outro quer. Eu tenho que estar aqui, ser submisso ao que o outro quer. Na natureza não existe certo, errado, bom ou ruim. Existe funcionalidade. O que funciona e o que não funciona. E o que não funciona é disfuncional. E o que é disfuncional adoece. E o que é disfuncional morre. E o que é disfuncional para de existir. O que é disfuncional se autodestrói. Então, o caminho para sair disso é a autorresponsabilidade, como eu já falei. É também a aceitação. Então, a autorresponsabilidade é você se responsabilizar pela sua vida, por aquilo que você aceita ou não do outro, por aquilo que você recebe ou não do outro, por você estabelecer limites, colocar limites, saber o que é seu e o que não é, o que faz parte de você e o que não, o que você recebe e o que você não recebe. Isso é o que a gente chama de postura do adulto, né? Então, tem coisas, por exemplo, né, dos outros, dos meus pais, enfim, de outras pessoas, que eu sei que tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, o que eu vou pegar para mim? As coisas que me fazem bem, as coisas que vão fazer com que eu cresça, com que eu evolua, com que expanda, com que haja crescimento, com que haja evolução. As coisas que vão ser disfuncionais, as coisas que vão contrair, as coisas que vão adoecer, né? As coisas que não fazem mais sentido e de que não são minhas, eu não vou pegar. Eu não posso trazer isso para dentro de mim. Eu não posso absorver isso. E aí você faz isso dentro da sua realidade. Você testa isso na sua realidade, dentro da sua vida, dentro da sua história, dentro dos seus limites, dentro do que é para você. O segundo passo é aceitação. Aceitação da realidade. Aceitação de como eu estou. Aceitação da minha história. Aceitação de que eu estou dando o meu melhor a cada momento. Aceitação da consciência que eu tenho. Aceitação de que meus pais fizeram o melhor que eles tinham com a consciência que eles tinham. Aceitação de que eu faço o melhor que eu posso com a consciência que eu tenho para as pessoas com as quais eu convivo. Aceitar de alguma forma, né? Aceitar que as coisas são como são, estão como estão. E aí
ao aceitar, eu dou espaço para que aquilo seja o que é, da maneira que é. E aí eu respeito, porque quando eu respeito isso, eu posso transformar. Transformar o quê? Transformar a minha vida, transformar a minha realidade, transformar a minha situação, transformar tudo, né? Então, quando eu me autorresponsabilizo, quando eu aceito, quando eu respeito, né? Eu posso exercitar uma consciência mais fluida, uma consciência mais expandida. Lembrando que tudo que expande, cresce, evolui na natureza, é funcional. Quando alguém te culpa, não é com você, é com o outro. E esse outro que te culpa tem conflitos internos para resolver. Quando você culpa o outro, é você que tem conflitos internos para resolver. Quando você absorve isso, e aí você pegou uma coisa que não é sua. E como dizia minha mãe, não pegue aquilo que não é seu. E o que não é seu, você deixa com quem é de direito. Então, 4 passos. Parar, para que você mude, transforme isso, né? Na sua vida. Pare de se culpar e de culpar o outro. Você precisa parar. Quando você se perceber se culpando por algo, seja porque você quer agradar outras pessoas, seja porque você quer ser o perfeitinho, a perfeitinha em tudo, pare, observe, pense sobre isso e deixe que isso crie um espaço em você para que você possa então agir. Como é que eu faço isso? Bom, se alguém me culpou, eu vou me perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O que isso quer dizer para mim? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o outro? Realmente isso é comigo? Você nesta de parar, de observar, né? Observar o quê? O observador é igual a lente da sua câmera. Se você parar, né, e observar lá até o momento de tirar a foto, você não está julgando o que está ali. Você não está criticando o que está ali. O observador, ele apenas observa. Observa o quê? Observa você, observa o seu comportamento, observa por que você chegou nessa situação, observa o que te levou a pensar desta forma, observa qual é o que aconteceu para que você agisse dessa forma, o que te levou a pensar sobre isso, o que te levou a sentir isso. E aí você vai se questionando e você vai compreendendo que isso não é funcional, que isso não é bom. Quer dizer, vamos tirar a palavra bom e ruim, que isso não é algo que expande, né? Que faz com que você se sinta bem. Então, tudo isso é o que eu estou te propondo para que você saia da culpa, que você
Saia deste lugar de culpar os outros, porque se você está onde você está, porque você fez as escolhas que você fez. Independente do que aconteceu na sua vida, você fez as escolhas que você fez e te trouxe hoje até aqui. Você é essa pessoa porque você passou por situações. Então, e se você olhar para trás, os seus pais também passaram por situações. E com certeza foram piores do que as suas. Porque eles também, e os seus avós também passaram por situações que também foram piores do que a sua. Então, olhar para isso é olhar, observar e saber aceitar que as coisas são como são. E que tudo tem o direito de existir tal como é. E que eu não tenho o direito de mudar ninguém. Eu não tenho o direito de culpar ninguém. As pessoas fazem as escolhas delas. Como elas pensam, como elas agem, como elas sentem. Exatamente por aí. Como elas interpretam o mundo, da forma como elas veem o mundo, da forma como elas receberam a informação, da forma como elas interpretaram. Então, olhar, parar, observar, pensar, criar um espaço dentro de você para que isso possa existir, da forma que possa existir, ok? Então é isso, eu vou deixar vocês aqui mais uma vez. E semana que vem eu vou voltar aqui com um novo tema. E eu vou falar com vocês sobre a vergonha, que é outro sentimento que deixa a gente para baixo, que aprisiona também, que contrai também, que faz com que a gente não haja. Então, cliquem aí, deixem o lembrete para vocês, compartilhem essa live para que outras pessoas também possam se beneficiar assim como você. Aqui a gente é autorresponsável. Você é adulto e autorresponsável por você. Aprenda, né, cada vez mais. Lembre-se que você está fazendo o seu melhor a todo momento, com aquilo que você tem, com aquilo que você é e o que pode vir a ser, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima live. Compartilhem, deixem o curtir aí, porque desta forma eu vou interpretar que vocês gostaram e aí eu vou fazer mais e vou trazer mais temas para vocês, para que vocês possam, assim como eu, também sair deste lugar de adoecimento, ok? Um beijo. Até. Tchau, tchau.